Ok. A gente começa hoje o assunto de capacitância. Capacitância é um número que reflete minha capacidade de armazenar energia no campo elétrico devido a uma distribuição de cargas que se localizam geralmente em objetos metálicos. Ok? Muito bem. Primeira coisa, antes da gente partir para a capacitância, eu vou imaginar o seguinte. Tá? A gente tem aí as coisas de Maxwell. Tem uma carga com o campo elétrico, depois eu tenho duas cargas positivas com o campo elétrico delas. Aquilo que a gente já estudou, que a gente já viu. Eu vou imaginar o seguinte: eu enchi aí tudo de água. Agora está Maxwell debaixo d'água, está as cargas debaixo d'água, tudo debaixo d'água. E a minha pergunta é a seguinte: como é que fica a eletrostática debaixo d'água? Muda alguma coisa? Ou a gente não tem ideia de como é que fica, né? Ou é umas contas diferentes que eu nunca vi. Como é que fica isso? Acontece o seguinte: tudo que a gente fez até esse ponto, em termos de campo elétrico, ok? É válido dentro de qualquer meio material se eu trocar a permissividade do vácuo, que é o epsilon zero, pela permissividade daquele meio específico. Então, em vez de usar o epsilon zero, que é a permissividade do vácuo, eu vou usar o epsilon da água. E minhas contas todas vão ficar boas. Eu vou poder usar tudo o que eu aprendi até aqui. Então eu não perco nada. Eu só faço uma adaptação. A eletrostática de Maxwell continua válida, trocando a permissividade do vácuo, que é o epsilon zero, pela permissividade do meio. Nesse caso, a permissividade da água, que é o epsilon A, vai ser uma constante, que a gente chama de constante dielétrica, multiplicando o epsilon zero. Então, vai ser o epsilon zero multiplicado por um fator. Que fator é esse? No caso da água, é por volta de 80. Então, toda a equação que eu fiz até agora, ela continua válida debaixo d'água, se você multiplicar o epsilon zero por 80. Isso vai afetar cada equação a depender de onde o epsilon zero ocorre. No campo de Coulomb, por exemplo, o epsilon zero aparecia no denominador. Lembre que quando você escreve o campo de Coulomb, usando o epsilon zero, ele fica assim: carga dividida por 4π epsilon zero r ao quadrado. Então, você vai engordar, se você for para dentro d'água, você vai engordar o epsilon zero no denominador. Isso vai fazer com que a quantia cresça, ou seja, não vai diminuir, né? Conforme você aumenta o denominador, você diminui a grandeza. Isso quer dizer o seguinte: se eu tivesse aqui, ó na imagem, duas cargas, tá? E elas estivessem assim carregadas, uma positiva, outra negativa, ia ter uma atração. Então elas iam querer se juntar, ia ter que segurar elas forte, né? Que a atração ia ser intensa porque a distância é pequena. Mas se eu fosse descendo isso e colocasse isso dentro d'água, eu não ia mais precisar fazer tanta força para segurar elas naquela posição. Ia ser 80 vezes mais fácil segurar as cargas a uma certa distância aqui dentro d'água. Então, quando o epsilon zero está no denominador, a grandeza diminui. Ok? Então, esse é o caso do campo elétrico. A mesma coisa acontece com o campo elétrico uniforme. Lembre que para calcular o campo elétrico uniforme, eu pego a quantidade de carga que tem na placa, divido pela área, e depois eu pego e divido por
epsilon zero de novo ocorre no denominador. Isso quer dizer que se eu tiver placas paralelas carregadas, eu colocar dentro d'água, tá? Claro que isso é água pura. Água pura não é um condutor. Teria que ser uma água muito, muito pura. Se tiver qualquer salzinho, a água se torna condutora. Aí eu teria um curto-circuito entre as minhas placas e as placas iam descarregar. Mas sendo a água bem, bem, bem pura, eu posso colocar as placas, elas vão ficar carregadas, mas eu vou perceber que o campo elétrico entre as placas agora é 80 vezes menor. Então você vê aí como é que funciona isso. E outros materiais, como é que eu faço? Outros materiais você vai procurar nas tabelas. Existem várias tabelas, no livro de vocês tem tabela, no livro, na internet tem tabelas. E se eu for usar isso em qualquer questão, eu traria essa informação para vocês. Nenhuma constante vai ser maior do que a constante da água. Não que eu me lembre de cabeça. A maioria das coisas tem uma constante dielétrica muito menor. Né? A água realmente é uma substância especial, inclusive nas propriedades elétricas da água. Né? Bem, se alguém tiver alguma pergunta, bota no chat. Quando você bota uma pergunta no chat, faz um blim blom no meu headphone aqui, e eu consigo então ler a sua contribuição, tá? Então, por favor, sinta-se livre. Lembre que se a água tem qualquer impureza e um fio cai dentro da água, aí a água vai ser condutora. Você não pode colocar o pé dentro da água junto com o fio de escapado, porque você vai tomar um choque. Vai haver um deslocamento de cargas. Isso é diferente da minha proposta aqui. Na minha proposta, eu tenho água ultra limpa e estou colocando uma única carga. Não é um fio, é uma carga que está carregada. Ela vai se manter carregada debaixo d'água. Pelo menos por um tempo, né? Com o tempo ela vai descarregando, mas inicialmente ela fica carregada. Muito bem, vamos falar sobre capacitância. Considere aí dois objetos metálicos, de uma fórmula qualquer. Esses dois objetos eu desenho como se fossem feijões. Dois feijões de metal, ou então duas jacas de metal. Aí você que sabe, tá? A gente sabe o seguinte, se você esfregar um desses objetos, você pode arrancar dele uma carga positiva. Se você fizer isso, nele fica uma carga negativa. Ó. E aí a gente vai transferir esse positivo para o outro objeto. A gente pode fazer isso para várias cargas. Transferir para o outro lado. Se eu for fazendo isso, esses objetos vão adquirindo uma carga. Um fica negativo, o outro fica positivo. Adquire uma carga macroscópica. Ok. Aí eu posso desenhar as linhas de campo. As minhas linhas de campo eu vou ter que fazer uma correçãozinha aqui, porque eu sei que elas estão erradas. Então vai dar um. Então olha aqui. Eu peguei e transferi as cargas para o outro lado. Eu vou desenhar as linhas de campo agora. As linhas de campo vão ficar assim. Elas saem do objeto positivo, ó, saem do positivo a 90 graus da superfície. Ó, atenção aqui, ó, 90 graus da superfície, a linha vai e chega do outro lado a 90 graus. As linhas de campo sempre nascem no positivo, vão morrer no negativo. Elas nascem e morrem a 90 graus de qualquer superfície metálica. E elas se arrumam na superfície de tal forma que o campo elétrico interno seja nulo. Dentro do metal, o campo elétrico sempre é zero. Então é zero na esquerda aqui, zero na direita. Note que as cargas, elas, ó, uma puxa a outra e elas vão parar na superfície interna. Não fica a carga na superfície externa. Ok? Muito bem. Agora eu vou traçar a linha equipotencial.
Eu quero que você saiba traçar linhas equipotenciais, porque na avaliação de vocês, vou pedir para você traçar linhas equipotenciais. Para traçar a linha equipotencial, eu preciso, traçar uma linha que está a 90 graus da linha de campo. É perpendicular à linha de campo. Se a gente fizer esse exercício bem próximo dos condutores, a gente vai descobrir que tem uma primeira equipotencial bem rente à superfície. Porque, aqui tem 90 graus entre o campo e a equipotencial, aqui também tem, assim por diante. Sempre 90 graus. Do lado de cá também eu tenho 90 graus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse objeto todo aqui está em um certo potencial elétrico e o de cá está em outro potencial elétrico. Conforme eu vou transferindo mais cargas, a diferença do potencial elétrico vai aumentando. Lembre que a gente falou que o potencial elétrico é como se fosse uma rampa de dificuldade. Então, é difícil eu pegar aqui uma carga e transportar ela para a esquerda agora que tem esse campo todo. Porque agora eu estou subindo uma rampa que é mais íngreme do que no início. Então, transferir cargas adicionais sempre me custa mais. Muito mais. O que quer dizer, tá? A diferença de potencial entre as equipotências. Quer dizer o seguinte, se eu pegar um voltímetro e eu encostar a ponta de prova com no objeto negativo, lembre que a gente fez um acerto, que a gente sempre vai medir diferença de potencial entre objetos carregados, tomando o negativo como referencial, aonde o potencial é dito zero. Se eu digo que o potencial aqui é zero, do lado de cá é 20. Se eu dissesse que aqui é 10, do lado de cá seria 30. Porque meu instrumento está acusando a diferença entre potenciais elétricos. Tem um potencial absoluto que eu posso medir? Não. Você só pode medir diferença. É que nem a altura. A altura é a diferença entre a base de um objeto e o topo do objeto. Não tem uma altura absoluta. Você pode fazer alturas medidas a partir do nível do mar, tá? Mas o nível do mar foi uma convenção, né? A gente fez uma convenção que ali vai ser o zero de altura, por convenção. Muito bem. Se você tem carga é proporcional à diferença de potencial, isso quer dizer que se eu transferir uma quantidade de carga, né, aparece então 20 volts. Se eu pegar e transferir de novo a mesma quantidade de carga, vai aparecer 40 volts. Então, a quantidade de carga transferida é proporcional à diferença de potencial constatada entre os dois objetos. Poxa, eu sinto uma falta dos comentários de vocês. Esse negócio de dar aula em silêncio é um porre. Sim. Ok, alguma pergunta aí sobre o que a gente tem feito até aqui? Agora vocês podem falar. Não, professor, eu tô de boa. Eu tava chegando de casa, ainda tava ainda me arrumando aqui. Agora que eu tô me situando, me ressituando aí sobre a capacitância aí. Eu peguei bastante assim, o início da aula que você fala que é uma Eu quero capacidade de mostrar uma coisa para armazenamento de vocês que é energia. interessante. Para eu desenhar aqui a linha de campo, né? Aí eu pego e escolho esse objeto, escolho o de cá. E aí eu boto uma linha conectando os dois objetos. Então eu peço essa linha aqui, tá? Aí tem um pontinho no meio. Aí você pode mexer ele, tá vendo? Agora, para eu ter a linha de campo certo, eu tenho que mexer para os dois lados ficar 90 graus, tá vendo? Então eu tenho que procurar a posição em que fica 90 graus dos dois lados. Aí quando eu achar a posição, eu posso desligar, deixar ela, que ela vai ter a linha de campo certa. Eu só queria mostrar para vocês como é fácil desenhar campo elétrico. Você tendo esse critério de manter as linhas perpendiculares à superfície. Bem, então eu falei aí sobre a questão de quanto mais carga você transfere, mais tensão você tem. Eu falei que as superfícies são uma equipotencial.
falei que você pode pegar um multímetro e tirar a diferença de potencial dos dois, que vai dar 20 volts. A gente falou também que se você diz que carga é proporcional à diferença de potencial, você pode tirar o proporcional a qualquer hora, que é aquele peixezinho ali que tem esse símbolo do peixe, né? E você pode substituir por uma igual e uma constante, tá? Então isso é o C que aparece aí, que é a capacitância, é uma constante de proporcionalidade. Note então, ó, que C, que é a capacitância, é definida como sendo carga sobre diferença de potencial elétrico. Ou, em termos de símbolos, fica assim, ó, C é definido como sendo carga sobre a tensão. Que tensão é essa? É a diferença. Quando a gente sai da eletrostática assim e entra em capacitância, a gente para de usar o ΔV e começa a usar o V. Por quê? Porque um lado a gente diz que é zero. Então, V vai ser aí 20 volts. Você pega o voltímetro, bota aqui ó, de 0 para cá, vai dar mais 20. Então, a tensão é essa mesmo, é 20 volts. Pode substituir aqui. Em termos da unidade, a unidade da capacitância então, sempre que eu uso colchete quadrado, eu quero dizer unidade da grandeza. Então, a unidade da grandeza, C, vai ser igual a unidade da carga dividido pela unidade da tensão. A unidade da carga, lembre, é coulomb. E a unidade da tensão é o volt. Então, fica C sobre V. Não confunda o C de coulomb com o C de capacitância. Tá? O C de Coulomb só aparece quando você fala sobre as unidades. Não aparece quando você escreve uma equação. No SI, C sobre V é definido como sendo o Farad. O Farad tem como símbolo o F maiúsculo. Okay? No SI, o símbolo de capacitância é o Farad. O Farad é uma daquelas unidades que quando o pessoal criou ela, tá, ela ficou grande demais. Isso quer dizer que os objetos que a gente vai estudar vão ter capacitâncias de microfarad, de nanofarad, de picofarad ou de femtofarad. É onde você tem as menores unidades. Você pode ir para uma loja de eletrônico e pedir para comprar um capacitor, e o capacitor vai ter, por exemplo, 12 femtofarads. É um miudinho, pequenininho. Lembre o seguinte, que a unidade de volt, de tensão, também pode ser escrita como sendo joule por coulomb, ou seja, a quantidade de energia para cada coulomb. Está aqui à esquerda, ó, eu botei a palavra energia. Quanto mais coulomb você transferir, muito mais energia armazenada você vai ter. Como é que você sabe que é muito mais, não é muita mais, não é só muita energia, é muito mais energia? Pelo seguinte, se eu pego aqui o volt e substituo por joule por coulomb, vai ficar assim, ó, coulomb dividido por joule por coulomb. Sempre que você conhecer alguma grandeza nova, corra para ver as unidades, porque a unidade revela muito. Note que o segundo coulomb ocorre no denominador do denominador. Eu posso, então, passar ele para o numerador. Vai ficar assim, ó, coulomb ao quadrado dividido por joule, que é energia. Então, eu vou ter o seguinte, ó, dá para perceber que a energia é proporcional à carga ao quadrado. Isso quer dizer que se eu tiver uma carga, tá? Vamos colocar duas cargas. Eu tenho duas cargas ao quadrado vai dar 4 de energia. Se eu pegar, dobrar a carga e passar para
4 ao quadrado vai dar 16 de energia. Entre 4 de energia e 16 de energia, quadruplicou. Ou seja, eu dobrei a carga e eu quadrupliquei a energia armazenada. A energia armazenada também é a energia que eu gastei para transferir as cargas de um lado para o outro. Porque nesse mundo que a gente vive, nada se cria, nada se destrói, especialmente energia, né? Você não pode criar energia nem destruir energia. Você pode sim guardar energia para usar mais tarde. Vamos calcular capacitância dos objetos. Então, a gente definiu o que é capacitância, a razão sobre a carga que eu transferi de um objeto para outro, e a diferença de potencial elétrico criada entre esses dois objetos. Agora, eu vou aplicar isso a objetos físicos, conhecidos, para ver o que acontece. Considere aí uma esfera metálica, pode ser, por exemplo, uma esfera de cobre, uma esfera sólida, ou pode ser uma esfera oca. Não vai ter nem diferença. O potencial na parte externa de uma esfera uniformemente carregada é justamente o potencial de Coulomb. Naquele quadrado que a gente estudou, quando a gente falou de Coulomb, vai ser justamente o potencial que está no canto direito, inferior. O potencial vai ser justamente Q sobre 4π epsilon 0R. Eu posso avaliar o potencial na região em torno fazendo essa conta. Q é a quantidade de carga na esfera, R minúsculo vai ser a distância do centro até o ponto onde eu quero. Eu vou querer dois pontos, um que está muito longe e outro que está aqui bem pertinho. Um que está na superfície da esfera. Olha a diferença. R pequeno é a distância até o centro do objeto. R maiúsculo é o raio da esfera. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular o potencial, que vai ser justamente a diferença entre o potencial em B e A. Então vai ser o potencial final, que é o potencial B, menos o potencial inicial A. Mas eu vou tomar o potencial A como estando bem longe. Então eu vou dizer que ele é zero. Para dizer que é bem longe, a gente usa essa expressão aqui, na física. A gente fala assim, o limite, quando essa expressão tende a R tendendo a infinito. Então, isso aqui bem longe vai ser quanto? Zero. A gente chama isso de referencial. Então, o potencial em A é o referencial, é zero. E o potencial em B na superfície é só pegar o R pequeno e substituir por R maiúsculo. Se eu fizer isso, eu tenho logo a capacitância que é Q sobre V. Eu vou pegar o V e substituir por 4π epsilon 0 R maiúsculo. Vou colocar aqui. Quando eu fizer isso, essa carga corta com a de cá. E isso aqui que está no denominador do denominador vai para o numerador. Então fica 4π epsilon 0 R maiúsculo. Então essa é a capacitância de uma esfera. Fica assim, C é igual a 4π epsilon 0 R maiúsculo. É um escalar, ou seja, é um número, então não envolve vetor, não envolve nada disso. Beleza. E esse número depende de quê? Depende da geometria do objeto, que aqui é o raio da esfera, e do meio em que se encontra. Essa esfera aí está no vácuo. Se fosse uma esfera dentro d'água, eu não ia usar epsilon 0, ia usar o epsilon da água. Ou, se fosse no ar, eu usava o epsilon do ar. Só que o epsilon do ar é tão próximo do epsilon 0, só difere na segunda casa decimal,
que a gente diz logo que o epsilon do ar é o epsilon zero. Para muitas aplicações não tem erro nenhum. Muito bem. Então aí eu sei como calcular a capacitância de uma esfera. Observe que até um único objeto condutor possui capacitância. Então a gente começou lá a falar de dois feijões metálicos e eu fui transferindo carga. Aqui eu tenho um único objeto. Mas será que eu tenho mesmo? Acontece o seguinte, eu tenho um objeto positivo. As linhas de campo elas saem em todas as direções. Vão buscar a carga negativa, que está bem longe, não entra nessa discussão. Então ela existe, mas está bem longe. Exemplo, considere uma esfera condutora de raio igual a R maiúsculo, que é 10 centímetros, que está no vácuo. Determine a capacitância da esfera, a carga na esfera, se a diferença de potência elétrica entre a esfera e terra é de 120 volts. Então, terra, aí eu estou usando terra como referencial. É um lugar bem longe. Então, eu tenho 120 volts na minha esfera. Eu quero a capacitância da esfera se essa carga é dobrada. Eu quero a capacitância da esfera descarregada, ou seja, com a tensão igual a zero. Tente fazer. Tente fazer e me avise aí quando tiver resposta. A gente comparar. Vocês conseguem fazer? Vocês anotaram aí as equações anteriores? Querem que eu volte o slide? Volte a transparência. Volta aí, professor, que eu tô com uma dificuldade aqui nessa aula por causa de Luiz aqui. Eu percebi, por isso que eu falei. Então aí, ó, C é 4π epsilon zero vezes o raio da esfera. Tá? Anota aí em algum lugar. E a próxima equação que você vai precisar é a de K, ó. Diga quando eu posso mudar. Olha lá. Você precisa também dessa equação aqui, ó. C é igual a carga sobre tensão. Essa é uma equação especial. A gente vai usar muito essa definição. Começar a resolver. Primeira coisa, C é igual a 4π epsilon zero R maiúsculo. Ok? Então eu preciso substituir aí. 4π epsilon zero é 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado sobre Newton sobre metro ao quadrado, que vai multiplicar 0,1. Então 10 centímetros é 0,1 metro. Lembrar de usar o SI sempre. Fazendo a conta, isso dá 1,11 vezes 10 a menos 11 farad. Lembra que eu disse que vai ter capacitância bem miudinha? Ó para isso, ó. Tá vendo? 10 a menos 11. Vai ser comum isso. Vá acostumando. O farad é imenso. Quer ver? Calcule a capacitância da Terra. Tente fazer isso. Tente pegar o raio da Terra, que é 6.400 quilômetros. Calcule a capacitância da Terra, assumindo que a Terra é uma esfera condutora. Então, quando pergunta aí quais hipóteses você usou, a gente fez a hipótese que a Terra é uma esfera condutora. Isso é verdade? Olha, a maior parte da superfície do planeta é oceano. E oceano é água com sal. Água com sal é um excelente condutor. Então, é uma hipótese muito boa. Ok? Então, agora a gente quer B, a carga na esfera, se a diferença de potência elétrica entre a esfera e Terra é de 120 volts. Ó, Q é igual a C que multiplica V. Lembra que a gente definiu que C vai ser Q sobre V? Então, se você isola o Q fica igual a C que multiplica V. Muito bem.
Substituindo então a capacitância e a tensão, é 1,1 vezes 10 a menos 11 farads, vezes 120 volts. Fazendo a conta aí, isso vai dar 1,33 nanocoulombs, 10 a menos 9. Ok? Então depois pegue a calculadora e confira esses valores. A gente quer então o seguinte, se a capacitância da esfera, se essa carga é dobrada. Se eu botar o dobro, 2,66 nanocoulombs, como é que a capacitância muda? A capacitância não muda, pois é uma característica do objeto, tipo raio ou tipo cor, é uma característica do objeto. Então pode botar mais carga em cima, pode botar mais tensão, que não vai mudar a capacitância. D pergunta. E a capacitância da esfera descarregada, ou seja, quando a tensão é igual a zero? Lembre que C é igual a Q sobre V. E se não tiver tensão nenhuma, não vai ter carga nenhuma. Isso quer dizer que não tem capacitância? Não, pelo contrário. Capacitância é uma característica do objeto. Se é uma característica do objeto, eu posso ir no mercado e comprar o objeto de tantas da capacitância de, por exemplo, 1,11 vezes 10 a menos 11 farads, ou então 5 nanofarads, por exemplo, dá para eu comprar. Né? Eu vou comprar esse objeto. Se eu compro o objeto, vem escrito nele a capacitância, mesmo ele descarregado. Então ele não perde essa característica de capacitância quando está descarregado. É que nem, por exemplo, assim, a cor de um objeto não muda se ele está um pouco mais quente ou um pouco mais frio. A cor permanece a mesma. Muito bem. Embora utilizamos a ideia de uma esfera carregada positivamente para determinar a sua capacitância, essa grandeza capacitância não depende da carga, né, nem da diferença de potencial. Logo, continua a mesma. Então, qual é a capacitância? A gente calculou lá em cima 1,11 vezes 10 a menos 11 farads. Isso responde C e responde D. Determine o potencial elétrico no centro da esfera em relação ao referencial. Acontece o seguinte, olha, se a esfera está a 120 volts e na parte interna o campo elétrico é zero, isso quer dizer que na parte interna o potencial é igual na superfície. Então, na parte de dentro da esfera, a tensão é 120 volts, ok? Então, a diferença de potencial entre B e C, que é o centro da esfera, é zero, pois o campo é nulo. Então, né, na parte interna, logo o potencial dentro da esfera é 120 volts. Ok? Se você quiser fazer alguma conta, seria isso aí. V em C igual ao potencial de A para C. O potencial de A para C pode ser desdobrado em o potencial de C para B, depois de A para B, depois de B para C. Você percebe que a segunda parcela, a potência de B para C, é nulo, só fica 120 volts. Mas não precisa fazer essa conta, tá? Capacitância de armaduras paralelas. É aqui que está o dinheiro. É aqui que é importante. Então, o que é que são armaduras paralelas? Um capacitor de placas paralelas é conforme a figura aqui, ó. Eu tenho duas placas, tá? E as placas estão afastadas por uma certa distância, que eu posso ler aqui embaixo, ó, quantos centímetros. Claro que eu vou querer converter para metros. Eu tenho duas placas, em uma eu botei uma carga negativa, em outra uma carga positiva. Não dá para ver a carga, claro, né? Porque a carga é muito miúda, você não vê alteração no objeto. O potencial que eu vou medir vai ser de A para B, do negativo como referencial para o positivo. Vamos lá. Então, a diferença de potencial elétrico entre as placas é dado pelo seguinte, ó.
potencial de A para B vai ser sempre positivo, porque eu estou indo do mais baixo ao mais alto. O campo elétrico, que é constante, porque em duas placas paralelas, a gente já falou sobre isso, multiplicado pela distância. Então isso vai dar mais campo elétrico, vai ser a densidade de carga sobre ε0. O que é a densidade de carga? É quanta carga eu tenho por metro quadrado. Isso vai ser Q dividido pela área. Então, a diferença potencial entre A e B vai ser Q maiúsculo vezes a distância, dividido pela área vezes ε0. Eu posso, então, calcular a capacitância. Então, C vai ser igual a Q sobre V. Se eu substituo o V que eu calculei aqui em cima, ó, e simplifico, vai dar essa capacitância aqui, que é o que eu tenho que estar lembrando. Capacitância vai ser a permissividade vezes a área da placa, ó. Eu usei um A diferente para representar a área da placa. Dividido por D, que é a distância aqui embaixo, ó, que eu medi entre uma placa e outra. Capacitor de placas paralelas, tá? Se eu vou carregando ele, a tensão vai aumentando. Então, posso fazer um gráfico aqui, ó, conforme a tensão aumenta, a quantidade de carga transferida foi aumentando também. Ou seja, quando aumenta a carga transferida, a tensão aumenta. Em um gráfico desse tipo, tá? A área aqui é importante. Eu vou olhar essa área com mais cuidado. A unidade da área nesse triângulo aqui fica assim, ó. Nesse eixo eu tenho tensão, nesse eixo eu tenho carga. Então isso vai dar a unidade de carga vezes a unidade de tensão. A unidade de carga é Coulomb, a unidade de tensão é Volt. Multiplicando os dois, ó, Coulomb corta com Coulomb, só fica Joule. Lembre que o Volt também é Joule por Coulomb, a gente falou isso na estante. Isso quer dizer energia, ó. Então, essa área aqui corresponde à energia armazenada no capacitor. Logo, a energia armazenada no capacitor de placas paralelas é dado pela essa área. Eu tenho que calcular essa área. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É 1/2 da base vezes a altura. Mas qual é a base aqui? Ó, a base é V e a altura é Q. Então eu tenho 1/2 de Q vezes V. Eu posso calcular a energia potencial de duas outras formas. Se eu pegar aqui, ó, Q igual a CV, e substituir no lugar de Q, eu elimino o Q. Então isso vai dar 1/2 de CV ao quadrado. Parece a equação da energia cinética, mas não é. É 1/2 da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Ou eu posso usar essa mesma equação, isolando o V e substituindo. Eu vou ter que a energia potencial também pode ser calculada como sendo Q ao quadrado dividido por 2C. Ok? Então, a gente quer utilizar isso agora. Tá, vamos lá. Estamos aqui na aula sobre potencial elétrico. Deixa eu voltar aqui. Potencial elétrico, né, e aplicações para o campo elétrico uniforme. Muito bem. Então, sobre a última semana caiu. A gente vai ter que ver hoje aonde foi que parou, o que é que você lembra. A gente vai revisando assim, aí tem um apanhado geral. Sobre avaliação em notas, tá? Eu te falei, quando você abrir o seu mini teste, vai ter lá a nota do cantinho, tá? Lembrete, a primeira avaliação no dia 5/5. Queria saber de você prefere avaliação no sábado? Eu acho melhor. Quer fazer no sábado, então, no sábado seguinte, 8 da manhã? No próximo sábado, 8 horas?
Pode ser nesse sábado ou no próximo. Qual é que você que prefere? No próximo, esse sábado eu já tenho prova. É isso que eu imaginei. Então, no sábado seguinte, de manhã, a gente faz a avaliação. Então, é o sábado depois do 5 do 5, tá certo? Combinado? Certo. Agora, eu queria discutir com vocês que a avaliação, no fim, eu acho que funcionou, viu? Eu queria repetir. O que é que você acha? Qual a O avaliação? modelo do mini-teste, eu gostei. 10 questões cobrindo o assunto. Que aí você tem que pesquisar na internet, tem que pesquisar na minha aula, para você poder saber fazer. E aí você faz o upload das páginas, né, de cada uma das fotos que você fez e coloca também os seus apontamentos. Quais apontamentos? Depois do mini teste para cá, não precisa ser do início não. Ah, Entendeu? certo. Nem tenho, professor. Né? Os que eu fiz, na verdade, porque eu tinha no caderno, não é? Eu tenho no caderno ainda, eu fiz passar pro ofício. Sim. Só que aí, Mas o lembra Luiz já achou e fez um monte de desenho nos meus apontamentos. Eita! Aí, bem, é uma sugestão, né? De a gente botar uma pontuação atribuindo aos apontamentos. Certo. Tá? Ok. Então, eu preciso que você mostre trabalho, entendeu? Então, para mim, isso é bom. Uhum. Então, a gente deixa lá 2 pontos atribuídos a isso. Né? Lembro que a ideia dessa avaliação, então é assim, o mini teste prepara para avaliação. Então, você tem que saber fazer as questões do mini teste, porque elas podem cair na avaliação de novo, um pouquinho modificado e tal, né? Mas vale todo o assunto lá do início até agora, então toda a parte de campo elétrico, campo elétrico uniforme, assim por diante. E basicamente eletrostática, né? Mais um pouquinho de capacitância que a gente deve ver amanhã. Ok? Ok. Ok. Então, isso quer dizer que a gente não precisa nem atrelar o sábado a avaliação. A gente pode deixar, eu passo para vocês no dia 5 do 5 e vocês entregam até o sábado de manhã. Aí vocês têm 3 ou 4 dias para fazer, tá certo? Melhor ainda. Então a gente continua com aquele mesmo esquema, isso dá a questão de você precisar estudar para poder responder as questões. É isso que eu estou imaginando, você evita. Tá bom? Muito obrigada. A minha ideia é, se a gente tem pouca gente, dá para fazer uma coisa mais intimista. Então a gente pode fazer as avaliações como se fossem listas de exercícios, que eu falei no mini-teste. Muito bem. Tudo até a aula de hoje é o assunto, tá? Você precisa saber fazer as questões do teste, precisa saber fazer as questões da sala de aula, precisa dos apontamentos, né? Pronto. Então, fechado isso, vamos ver o que a gente fez na semana passada e ver onde a gente parou. Tá? Então, a gente falou, qual é meu foco aqui? Tem sido essa ideia de que se você tem campo, se você tem força, né? Na verdade, se você tem campo, você consegue calcular força, você consegue calcular a diferença de altura, ou então você consegue a diferença de energia, você consegue andar nesse quadrado. Então, nossa ideia é poder navegar para lá e para cá. Okay? A gente fez esse quadrado para o campo elétrico uniforme e ele fica assim, ó. Tá? O trabalho é força, deslocamento, vezes o cosseno. Aqui tem todo o detalhamento. Isso para o campo uniforme, como eu falei, fica assim. Lembra que a gente falou sobre você tem uma placa positiva, uma placa negativa, tem um campo elétrico, as linhas de campo saem da placa positiva para a placa negativa. A questão, isso você não acertou na sua avaliação, não, mas foi por pouco. Depois você olha lá. Qual foi o problema na sua avaliação na questão de placas paralelas? Foi o seguinte, tá vendo essa equação aqui à esquerda? Sim, estava com a áudio fechado. Tá. Então, aqui quer dizer, o campo elétrico é igual a densidade de carga sobre ε0. Você, na avaliação, você pensou que isso era o campo de Coulomb. Aí você fez... Eu tô entendendo. Irritada, por isso que eu tô com o áudio fechado. Tá bom. Você quer fazer o seguinte, na aula de amanhã levar até um pouco mais tarde? Pode ser, professor. Pode ser, se puder. Porque eu tô vendo que ele tá bem enjoadinho aí. Tá. Tá certo?
Viu? Obrigada, viu? Tá, aí eu vou até mais Muito tarde um pouco, tá obrigada. certo? Pronto, Combinado? certo. Pronto. Combinado. Ou então a gente pega mais cedo, pode ser também. Não, mas mais cedo eu tenho uma aula com o pessoal de Ah, tá. elétrica, Pronto, a tá? gente leva até mais Então a gente tarde. vai fazer o seguinte, geralmente a gente termina umas 9h30, mais ou menos, umas 9 É, horas, né? 9h30. É, Isso, 9 9 e horas, nove e meia. meia. A gente leva até um pouquinho mais tarde, até umas 10 horas, tá certo? Pronto, Combinado? obrigada, viu, Pronto, professor? Certo. tá bom. Ok, até amanhã então. Até amanhã. Tchau, tchau. Que eu tenho, então a gente vai fazer aqui um exemplo. Vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui e vamos desenhar um capacitor de placas paralelas. Então tenho duas placas aí. Eu desenhei a placa de ladinho, então você só vê o lado dela, mas pode pensar que são duas placas ou redondas ou quadradas. Vamos colocar aqui uma separação de 2 centímetros e vamos colocar uma área na placa de 0,25 metros quadrados, tá? E eu vou conectar essa placa a uma bateria. Eu vou colocar uma bateria aqui, dessas quadradas, tá? E vamos dizer aí que eu tenho 12 volts. Eu vou conectar o lado positivo para essa posição e o lado negativo para a posição de carga. Quando eu fizer isso, vai começar a transfer de carga. Eu vou colocar aqui bem atrás para não bagunçar o desenho. Mas você imagina que ela está na face interna, tá? Então vai acumulando carga aqui, positiva, enquanto do outro lado vai acumulando cargas negativas. Fica então a diferença de potencial. A gente quer saber duas coisas. Qual a carga que tem nas placas e qual a energia que está armazenada no capacitor. Então, primeiro, determine a capacitância. Eu vou imaginar que esse capacitor está vazio, ok? Então eu vou utilizar o C, que vai ser igual a o ε0, que multiplica a distância, dividido pela área. Para não confundir aqui, eu vou usar esse abarrado. Substituindo os valores, eu vou ter então 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, e a unidade aqui é coulomb ao quadrado, dividido por newton vezes metro ao quadrado. A separação aqui eu queria colocar centímetro, né? Que eu falei centímetro, eu só botei o M. Vou consertar aí para ficar mais bonito. Centímetro. Então aqui eu botei, ó, 0,02 metros, porque eu tenho que utilizar o SI. Dividido pela área, que é 0,25 metro quadrado. Se eu fizer essa conta, eu vou puxar a calculadora aqui para te andar mais rápido. Você deve fazer o mesmo para você verificar como é que está a sua conta, como é que está a sua utilização da calculadora. Eu tenho como resposta 7,08 vezes 10 elevado a menos 13. Como é que eu crio um capacitor desse aqui? É como se eu tivesse, ó, uma placa de alumínio aqui, por exemplo, outra placa de alumínio aqui, com uma distânciazinha. Essa aqui, então, é a minha capacitância para esse objeto. Isso vai ajudar em quê? Vai permitir que eu calcule, ó, qual a carga que eu tenho aqui, ó, nas placas. Então, 2, eu quero saber qual é a quantidade de carga que eu tenho. A carga vai ser simplesmente C vezes V. Lembre que nossa definição diz o seguinte, ó, por definição aqui, a gente falou C é definido como sendo a quantidade de carga dividido pela tensão. Isso aí permite você fazer o seguinte, ó, você pode escrever isso da seguinte forma, fazer um triangulinho aqui, ó, para ajudar com a álgebra. Você está dizendo aqui que C é igual a Q sobre V, tá vendo? Então eu estou dizendo que C é igual a Q em cima de V. Então é o que eu escrevi aqui, deixa eu ver, não. Eu escrevi Q é igual a CV. Ó, ver se não dá certo. Q é C multiplicado por V. Então, como se eu tivesse uma multiplicação bem aqui. Então, isso funciona para essa equação, que é a definição, e funciona também para essa equação aqui. Se você se acostumar com esse triângulo, ele ajuda para você não errar na álgebra. Se está acostumado com a álgebra, você pode simplesmente fazer a conta, né? Se C é igual a Q sobre V, V passa para a esquerda multiplicando, e eu tenho justamente essa equação. A gente vai usar agora para fazer a minha conta. Então, a capacitância vai ser igual a, já calculei, ó, 7,08 vezes 10 elevado a menos 13 farads, multiplicado pela tensão, que a gente sabe que é 12
volts, que vai dar o seguinte resultado. 8,5 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Uma quantidade bem pequenininha. Eu posso também calcular a quantidade de energia armazenada. Então, quanta energia eu tenho? Eu posso calcular 3 a energia armazenada. Como é que eu faço isso? A gente sabe que a energia potencial armazenada é igual a 1 meio da capacitância multiplicado pela tensão ao quadrado. A gente viu 3 equações diferentes para calcular a energia potencial. Eu estou escolhendo uma delas. Você pode escolher outra, não tem problema. Isso vai dar 1 meio. A capacitância é 1,11 vezes 10 elevado a menos 12 farads multiplicado pela tensão ao quadrado, que é 12 volts. Eu vou elevar ao quadrado. Eu vou ter como resultado, então, 8 vezes 10, então vou colocar aqui, ó, 8,0 vezes 10 elevado a menos 11 joule. Você vai reparar que essa é uma quantidade de energia muito, mas muito pequena. Olha a potência aqui, 10 a menos 11. Construir um capacitor, se você tentar fazer para armazenar mais energia, você vai pensar assim, como é que eu faço para guardar mais energia? Você vai precisar de placas maiores. Aí o seu capacitor cresce, ele vai ficar grandão. E quanto mais você conseguir separar as placas, maior vai ser a sua energia potencial armazenada. E quanto maior também for a sua fonte. Então, em vez de usar 12 volts, use mais. Olha os problemas que você criou. Primeiro, para guardar uma quantidade significativa de energia, você vai precisar capacitores imensos. Isso é ruim, porque ocupa espaço. Dentro do seu computador tem vários capacitores. Ia ser ruim se eles fossem imensos. Então, a gente tem que ver uma forma de diminuir o capacitor. Ok? Para ele ser mais eficiente, ocupando menos espaço. Outra coisa também é que se você quer guardar mais energia, você vai precisar mais tensão. Digamos aí, 1000 volts. Bem, olha o que acontece. Para guardar mais energia com um capacitor sem crescer tanto, a gente tem o seguinte truque. A gente pode pegar e entre as placas botar algum material que tenha uma constante dielétrica boa, grande. Então, bem aqui, ó, nessa parte interna, você vai querer preencher com algum material dielétrico isolante. Então, você vai preencher essa região aqui toda com esse material dielétrico. Eu posso dizer dielétrico ou isolante. Pode ser água pura, pode ser água pura. Você bota um aquáriozinho aqui dentro, preenche de água, vai funcionar. Mas isso é ruim, né, em termos de você manejar, porque pode derramar água. Você pode botar outros materiais. Qual é um bom material? Cerâmica é um bom material. Você bota uma placa de cerâmica, até uma placa de vidro serve. Né? Então você coloca aqui uma placa de vidro. Se você preenche, o que acontece? Lembra que a gente falou que se você usar um material, pega o Epsilon zero, substitui e bota o Epsilon do material? Então, se você olha a capacitância desse objeto aí, quando você está com o vácuo, vou botar um zerozinho aqui, você vai ter o Epsilon zero vezes a distância dividido pela área da placa. É a área das duas placas? Não, é a área de uma placa só. Então, essa é a capacitância. Se você preencher com um material, né, digamos aí cerâmica, eu vou botar aqui, ó, umas letrinhas para lembrar que isso aqui é cerâmica, eu vou usar o epsilon da cerâmica vezes a distância sobre a área. E acontece que esse epsilon aqui, ele é 5 vezes, por exemplo, o epsilon zero no caso de porcelana. Isso quer dizer que essa capacitância vai ser maior do que o C0. Então, essa capacitância é maior do que o C0. Ou seja, ao preencher com o material, eu estou falando do capacitor mais eficiente, ele vai conseguir armazenar mais energia. Então, esse é um truque utilizado para miniaturizar os capacitores. A gente transforma eles em pequeno usando materiais, né, isolantes dentro. Qual é o melhor material de todos? Olha, com certeza, não sei dizer qual é o melhor material de todos, mas o Kevlar, que é parece um papel celofane, plástico laranja. Ele é muito bom. Ele também é utilizado quando é extrusado em fibras, né, porque ele é cadeia de carbono. Quando você extrusa ele em fibras, ele é um material utilizado para colete à prova de bala. Tá? Então, é um material muito interessante. Bem,
Então tá aí, ó, um capacitor preenchido. Você pode agora voltar e calcular o impacto de você preencher com o Epson da cerâmica sobre a energia potencial armazenada. Então você pode fazer isso. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Tá. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, ó, a complexidade do material cai muito quando a gente vem para a capacitância. Então fiquem ligados, porque a matemática fica mais simples, é mais fácil acompanhar a aula, é mais fácil fazer o exercício, tá? Então, muita atenção, aproveitem esse momento do curso, muito bom. A gente vai ter outros momentos assim no caminho à frente também, que vai falar de circuitos, vai falar de resistência em série, capacitância em série paralelo. Então isso aí é muito gostoso, viu? Aproveitar para fazer conta. Tá bom, minha gente. Então, Vitor, alguma pergunta? Não, professor, tá tudo tranquilo. Tá bom. Então a gente vai parar por aqui e você vai ter a gravação depois no site, tá certo? Certinho, obrigada, professor. Beleza. Tá bom, gente. Boa noite, viu? Boa noite, tchau, tchau. Diga. Depois eu vou assistir a aula e segunda-feira eu tô lá pra fazer o atendimento lá que eu tô procurando dúvida. Ótimo, ótimo, Uma ótimo. coisa conectar a outra acaba atrapalhando. Tá bom. Ok, beleza. Valeu, professor, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.